Fala, aprendizes de motociclismo, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Você está no canal Sampa Motovlog, o canal onde você acompanha a evolução de aprendiz em motociclismo sem cortes e sem perfeição. E no vídeo de hoje, a gente está indo lá na Royal Enfield fazer a primeira revisão lá dos 500 km. Eu não consegui pegar dos 500 km, então eu peguei aqui pelos 45 dias, porque eu não consegui fazer 500 km, galera, nesse tempo que eu tô com a moto. Então eu já agendei ontem mesmo, né? E marcaram hoje pro horário aqui das 10h15. Então aqui hoje, uma terça-feira, a gente tá indo lá fazer a revisão e eu vou contando aqui tudo pra vocês. Esse vídeo vai ser uma mistura do que eu consegui gravar pilotando e do que eu tô gravando agora no momento de editar o vídeo. Mas eu vou trazer todas as informações, tirar todas as suas dúvidas aí em relação à primeira revisão dos 500 km lá da Royal Enfield. A gente vai falar de valor, eu vou falar no final do vídeo sobre a minha opinião, né? Então fica com a gente até o final. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like para fortalecer e bora pro vídeo. Então, antes de começar aqui, só para situar a galera, falar um pouquinho da revisão da Royal Enfield. Então, se você comprou sua Royal 0 km, você tem a primeira revisão de 500 km ou 45 dias. Em relação à tolerância, são 600 km ou 60 dias. Então você tem que agendar a sua primeira revisão com esses prazos aí, tá, pessoal? Eles não facilitam muito se você deixar passar ou perder. É uma coisa interessante que eles pedem sempre para você agendar com 15 dias de antecedência. E como que você faz isso? Como que você agenda essa revisão aí? Não tem canal de WhatsApp, não tem e-mail, não tem nada. Você tem que ligar para os caras, né? E ver um dia e um horário disponível para que eles possam agendar a sua revisão. O que eles fazem nessa revisão? Bom, segundo eles, é o aperto de peças, é o reaperto, na verdade, de algumas peças, troca de óleo, troca de filtro, tá? E você também pode indicar se você tem sentido algum problema com a moto para eles darem uma olhada. Porém, quando você chega lá no local da oficina, já tem uma placa, tem um monte de placa lá gigante falando é proibido gravação, proibido filmagem, tirar fotos, etc, sem permissão. Bom, e outra coisa, você também não acompanha, né, essa manutenção. Então a gente acredita que eles realmente façam isso. No final eles acabam te devolvendo lá umas peças que eu vou falar no final do vídeo também, tá? E quanto custa essa brincadeira aí, pessoal? Bom, depois que eles terminam de fazer a revisão, você paga o valor de R$ 397,12, tá? Cara, na verdade eu discordo muito desse valor que é cobrado, tá? Eles jamais deveriam cobrar nessa primeira revisão. A não ser que fosse alguma peça adicional, né? Por exemplo, a moto foi ali com um LED que queimou porque eu deixei a moto cair, uma coisa assim. Um LED não, uma lâmpada, né? Desculpa. Uma lâmpada que queimou, etc. Agora, se eles mesmos impõem essa quilometragem e esse tempo para você fazer a revisão, então, pô, é uma troca de óleo e uma troca de filtro, né, pessoal? Pô, não pode nem acompanhar ainda a revisão. Então eu acho muito errado, tá? E o atendimento, como que é, pessoal? Bom, eu não tenho nada a reclamar aqui. Eu fui atendido aqui na região de Moema e o pessoal foi bastante educado, bastante prestativo, né? Você tem que aguardar de 1h30 a 2 horas. Como eu não tinha nada para fazer na parte da manhã, eu fiquei lá aguardando também, né? Então, ali para baixo tem uma padaria que você pode tomar um café. Lá mesmo eles te oferecem um cafezinho, né? Mas o atendimento foi muito bom. Bom, galera, voltando aqui da revisão aqui da Royal Enfield. Primeira revisão dos 500 km. Mas como eu disse para vocês antes, eu usei lá o dos 45 dias, né? E fiquei 1h30 ali aguardando. Eles me devolveram ali o filtro de óleo, os O-rings, né? São duas borrachinhas ali de vedação. Eu não quis trazer porque eu nem trouxe mochila, nem tô com nada aqui pra guardar esses negócios. E aí eu acabo ficando com um monte de tranqueira aqui na jaqueta. Acaba nem valendo a pena. E aí, galera, eu não sei se eu tive sorte ou sei lá o que aconteceu, minha região aqui também. Mas eu marquei essa revisão ontem. Eu já fui atendido hoje, né? Ontem mesmo já tinha um horário a parte da tarde, mas como eu tava um pouco enrolado, aí eu preferi deixar pra hoje. Não que hoje eu não esteja enrolado, né? Tô sempre enrolado, mas é que hoje deu uma aliviada agora na parte da manhã. E o serviço dos caras, o atendimento foi super bom. Eles não tentam de forma nenhuma evitar caçar pelo em ovo, né? Falar, sei lá, tipo, o seu guidão aqui do lado esquerdo tá ralado, alguma coisa nesse sentido. O pessoal faz lá a revisão certinho. Agora a próxima revisão, 5.000 km, vamos ver como vai ser, né? Ou 6 meses, aí depende de quanto você gastou esse tempo ou a quilometragem.
impressão que eu tenho é que a moto voltou bem mais macia, assim, menos barulhenta. Ela já não é muito barulhenta, né, mas ficou bem gostosinha, assim, de pilotar. Então acho que deu uma lubrificada em algumas coisas, tudo, né. E aí duas coisas que estavam acontecendo também, galera. Aproveitar para falar para vocês aqui. O visor, onde fica aqui o relógio, ó, ele tava com uma condensação, né, uma água ali. E os caras falaram que é normal, né? A menos que você tome chuva e aconteça isso, é normal. Como eu não tomei chuva, galera, então o cara falou que é normal, dias mais quentes, assim, lugares mais úmidos, né? Como eu deixo na garagem do prédio lá, pode ter sido isso. E o barulho também do freio, né? A pastilha do freio tava ok, mas tava um pouco ressecado. Não sei o que ele falou lá, que tinha ressecado lá e tal. E aí o que eu fiz? Só falei pra eles, na verdade, né? Eles acho que não fizeram nada, mas não sei. Vamos ver se vai voltar. Mas é estranho que esse barulho ele fica quando você liga a moto e vai sair a primeira vez, né? Depois que esquenta, ela volta ao normal. Não sei o que aconteceu. Mas de resto, o Royalzinho tá aqui andando já, ó. Primeira revisão que a gente já fez, né? Então, acho que no geral, pelo custo-benefício, pelo preço também que o pessoal cobra nela, acho que é uma moto bem boa, viu, pessoal? Assim, não... Obviamente que tem ali os seus prós e contras, né? Mas é uma moto que... Você vê, né? Tipo, se tivesse algum problema ali, eles iam trocar pra mim algumas peças, né? Obviamente que o valor da peça está embutido no valor final. Mas se fosse um problema da própria moto, aí eu recorreria à garantia, né? Apesar do tempo de chegar as peças novas de reposição, o pessoal reclama bastante. Não sei se é verdade, não sei como que tá hoje, né? Mas no meu caso, eu não usei nenhuma peça para garantia, nada até agora. Espero continuar assim, né? Mas é isso. Bom, galera, vocês sabem que quando eu tô pilotando aqui eu não tenho tanta facilidade em falar com vocês, né? Mas a gente vai falando aqui, tá? Então, assim, por enquanto tô bem satisfeito com a Classic 350. No futuro, rumo a uma Harley Davidson, né? Depois que eu tiver bastante experiência e mais dinheiro, obviamente. É uma moto que eu tô fissurado, não tem como, eu não vou desistir de comprar uma Harley, eu vou comprar essa porra. Mas por enquanto a moto tá satisfazendo bastante. Ali era pra mim fazer um corredorzinho ali, mas ainda não me sinto seguro em fazer corredor, viu, galera? Vou ter que treinar isso bem mais, assim, mas é isso. Bom, tentando fazer esse vídeo aqui pra vocês hoje, falando aqui enquanto eu piloto, né? E aí, ó, passando uma monstra aí, ó, Harlona. E o objetivo no futuro é isso aí, pessoal. É uma dessa. Aí vai chegar a vir água ainda, que tava arrumando. E aí vamos andando com a Classiczinha aqui. Que por enquanto pra mim tá tranquilo. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele seu like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo e um grande abraço.